Brasileiro no Brasil não quer trabalhar 6x1. Chega aqui no exterior que é a escala 7x0. Como é que pode um negócio desse, cara? Quando eu comecei aqui na empresa, a mulher falou assim, ó, sábado é 160 euros e domingo é 200. Falei, quê? Não quero folga não, senhora. Me bota aí, ô diretão. Me chama de sábado, me chama de weekend. Weekend, vou adorar. Meu fetiche, me chama de weekend. Aí chega agora no Brasil, não quer trabalhar 6x1. Ainda acha que vai receber o mesmo salário, trabalhando 8 horas a menos. Fala, seus mal diagramados, e a semana terminou surpreendentemente com um placar favorável para a esquerda e com um grande pacto nacional contra a escala 6x1 e a anistia a golpistas. Sobre a escala, meus agradecimentos a Rick Azevedo e Erika Hilton, que puxaram a pauta, mas quanto à anistia, devemos agradecer a um calvo. Trata-se de Tio França, que saiu de Santa Catarina rumo a Brasília para fazer um atentado fracassado contra o STF e terminar como um maluco em pedaços. O ato culminou em sua morte e agora ele entra para a história como chacota, sendo perpetuado pela alcunha errorista meia bomber, ou kamikaze, se você preferir. O personagem chega a ser chato, de tão previsível que é, o que demonstra que o outrora criativo roteirista do Brasil perdeu a mão, ou já não tem mais como desenvolver tantas reviravoltas e coadjuvantes de impacto. Carequinha, roqueiro, sulista, com cara de Palerma e olhar esvaziado, Tio França morava no Zap Zap, onde compartilhava desinformação, conspirações e ameaças aos membros do STF. Para fechar o combo, ainda foi candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul, que é para não deixar nenhuma dúvida de que sim, estamos diante de mais um bovino motivado pelo discurso virulento do mito, que obviamente já tirou o cara para o chamou de maluco e finge que não tem nada a ver com isso. Além desse sujeito que foi fazer curso presencial com o Olavo de Carvalho no inferno, tivemos ainda autoridades como Léo Picon e mulher de Daverson. Opinam sobre o fim da escala 6x1. Delator do PCC morto em aeroporto foi flagrado em vídeo com meretriz. E senador Cleitinho fica acidentalmente à esquerda do ministro do Trabalho lulista. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! O debate sobre a anistia aos patriotários do 8 de janeiro estava amadurecendo nos últimos meses, com direito até o presidente Lula acenar positivamente a pauta. Mas ao tentar atacar o STF e se matar em seguida, o meia bomber virou um herói improvável para a esquerda e colocou tudo a perder. Logo após o atentado terrorista, ministros do STF mandaram um bom recadinho, aquele bom recadinho aos parlamentares e determinaram: esqueçam a ideia de anistia, queridinhos, porque não vai acontecer. No grupo de deputados do PL foi um verdadeiro clima de barata voa, choro e ranger de dentes. Por lá, Gustavo Gayer escreveu: vão enterrar a anistia. Vão sim, palhaço. A anistia e o Tio França serão enterrados com toda certeza. Eli Borges, do Tocantins, disse que, se Tio França tentou ajudar, atrapalhou. E o baiano Capitão Alden ainda prevê que, com isso, os inquéritos das fake news será prorrogado para sempre. E não tem nem como eles criarem narrativas de que o cara não era um seguidor típico do mito. O personagem é um arquétipo tão perfeito que chega a ser modorrento. Dono de bar de rock em Rio do Sul, Santa Catarina, começou a virar a chavinha com conspirações do QAnon, supostamente foi corno. Passou a ficar nervosinho e embarcar numas ideias erradas de matar o Xandão e no fim se explodiu num dia de chuva e deu trabalho para a equipe de limpeza do STF. Que pouca vergonha, né? O pior é que ele avisou que faria tudo o que fez, mas a ABIN, que tem menos serventia que o exército, deixou rolar. Mas também, vou dar um desconto aí, né? O cara fez vídeo mal editado, com uma taça de vinho na mão, música da Cia torando na trilha sonora e uma explosão em sequência para anunciar o atentado. Difícil acreditar que alguém vai colocar em prática o que prometeu com base em um material tão, mas tão ridículo como esse, né? Não só colocou
como ainda acertou na premonição, desgraçado. Claro que sempre que acontece algo assim, os políticos da extrema-direita e até parte da mídia hegemônica se apressam para distanciar o cidadão do bolsonarismo. Ainda mais numa semana que a Folha de São Paulo topou publicar um texto assinado pelo Jair, mas obviamente escrito por alguém melhor alfabetizado do seu entorno, como o Weingarten ou o ChatGPT, em que o ex-presidente fala em aceitar a democracia, mesmo tentando fazer reposicionamento de imagem forçado. Dias depois, tivemos nova prova de que o bolsonarismo não está nada interessado em aceitar a democracia e, se for preciso, mete rojão no STF e se churrasqueia na sequência. O próprio Jair chamou o tio França de maluco, como se ele mesmo não soubesse e se aproveitasse de um núcleo duro que é formado por outros doidinhos de bairro exatamente com o mesmo perfil. Gustavo Gayer teve que reconhecer pela primeira vez na vida que saúde mental não é mimimi e tratou o cidadão como alguém em sofrimento. Pode até ser, mas se ele adoeceu a esse ponto, foi consumindo o acervo de ameaças e pânico moral que vocês espalham pela internet. É muito triste verem usar a loucura de alguém, um ato de uma pessoa completamente fora de si, com distúrbios mentais, para acabar com a liberdade de expressão. Felipe Barros, o cosplay de Visconde de Sabugosa, condenou quem quis vincular o atentado com o bolsonarismo, como se fosse possível desvincular do mito um candidato a vereador pelo PL que concorreu com o número 22222. Aliás, bolsonarismo e terrorismo são irmãos siameses. Vale lembrar que o próprio excrementíssimo planejou explodir uma adutora nos anos 80. Agora, se tio França era de esquerda, certamente estamos diante de uma tragédia. Ele só queria homenagear o Xandão com queima de fogos de artifício. Seja de forma intencional ou não, tio França salvou a democracia e enterrou a anistia. Mas pelo tipo de gente que ele seguia nas redes, difícil sustentar esse papo de que o meia bomber não era mais um bovino alucinado que agora vai manter a dona Fátima trancada na papuda por mais uns anos. E parabéns para a estátua da justiça que não aceitou ser explodida por um coitado que atende pelo vulgo tio França. Esse ato de heroísmo de um patriota que cumpriu a promessa de abandonar o Brasil comunista ofuscou um pouco a discussão sobre o fim da escala 6:1. Mas nós não podemos esquecer que essa pauta gerou um conteúdo que é o mais puro suco do chorume do Brasil. Pessoas que passaram a vida trabalhando na escala 0/7 acharam adequado opinar sobre o tema, o que fez com que eles tomassem chapisco até de seguidores bolsonaristas. Vejam só, um dos mais emblemáticos foi irmão de Jade Picon, Léo Picon, fracassado herdeiro holístico, que é mais conhecido, como eu disse, como irmão de Jade Picon. O influencer especialista em vários nadas resolveu opinar sobre o tema às 3 horas da madrugada de domingo para segunda, o que já invalida a opinião do cidadão, né? Porque trabalhador nenhum estaria acordado nesse horário para dar opinião não solicitada nas redes sociais. Não satisfeito com a vergonha inicial, ele ainda foi à Jovem Pan confirmar sua ignorância completa. A gente fala de reduzir de 44 horas para 36 horas e a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro, e as pessoas pintam muito o empresário brasileiro como se ele fosse um cara que tirasse ali 44 mil reais por mês, tivesse auxílio paletó. E no dia seguinte foi humilhado pela própria irmã, que se posicionou favorável à pauta. Eu acho sim que as pessoas têm que reivindicar uma vida mais digna, lazer, saúde mental, entendeu? Que tem uma vida mais equilibrada. E cara, eu não gosto de vir aqui falar essas coisas porque não é o meu lugar de falar. Outra pessoa que se trabalhou um dia na vida faz tanto tempo que ela lembra menos disso que dos detalhes da última semana da novela Cheia de Charme foi a especialista em direito trabalhista, doutora e esposa do jogador Daverson.
Típica mulher de boleiro, que faz nada todos os dias da semana e passa 24 horas com roupa de academia, ela opinou contra o fim da escala 6-1. As pessoas estão reclamando, nossa, mas eu demoro 3 horas para chegar no meu emprego. Nossa, aí eu trabalho todo esse tempo e o dinheiro não dá para nada, porque eu vou no mercado, faço uma compra, acabo o dinheiro do mês. Ah, mas eu não tenho qualidade de vida, eu não consigo viajar porque o dinheiro que eu ganho... Gente, o que o seu chefe tem a ver com isso? Isso que não entra na minha cabeça. E ainda resolveu dar pitacos em programas sociais, que ela também é contra, claro, exceto o Bolsa Maria Chuteira. Sobre os auxílios, é uma das coisas que eu sou contra, já que vocês gostam de saber a minha opinião. Sou contra auxílio, gás, Bolsa Família, sou contra... Esqueci o nome daquele auxílio que vai para a família do presidiário. Sou contra todas as... Qual? Reclusão. Auxílio de reclusão. Engraçado que ela é contra escala menor de trabalho, mas é tão preguiçosa que não consegue fazer mais do que um miojo com salsicha para o almoço, mesmo sendo milionária. Enfim, a hipocrisia de quem não gosta e, quiçá, nunca trabalhou. Comentando, cheia de empáfia, sobre o cotidiano de quem rala e se até umas horas, enquanto a bonita fica o tempo todo com o celular na cara. Fala, Matias! Eu acho que a escala deveria ser a mesma dos gatos. 0 ou para 7. Seu vagabundo! E ainda ganha 1/3 aqui da Galãs Feios. Tudo que a gente ganha, 1/3 é seu. Eu trabalho mostrando minha beleza felina nos vídeos. Tá bom então. Beleza, Matias. Vai lá. Tudo o que aconteceu nesta semana deu pane na extrema-direita, que precisou apelar em vários momentos para tentar desvirtuar o debate público sobre o fim da escala 6x1, pauta que afetará boa parte dos financiadores de suas campanhas. Na CCJ da Câmara, a presidente da comissão, Caroline de Toni, dona de uma das vozes mais irritantes do Brasil, pautou novamente, agora como PEC, aquele projeto que pune adolescentes e adultas que forem violentadas e resolverem abortar. Orientação de bancada, como orienta antes de votação, como orienta o PL? PL é a favor da imersão, presidente. Previsível, sempre que estão na lona, eles se voltam para o pânico moral, para a pauta de costumes e tentam se sobressair com discussão a respeito de aborto e doutrinação que transformará seu filho na Pablo Vittar. Acontece que agora não foi possível se escorar nessas pautas, porque afinal de contas, pobre de direita também trabalha 6x1 e aderiu à ideia. E com isso, Nicolas Ferreira experimentou o carinho da torcida, que propôs que ele adote a escala 6x1 no Congresso, onde deputados e senadores, na melhor das hipóteses, dão expediente 3x4 ou 2,5 por 4,5 quando chegam na hora do almoço de terça-feira e saem a tempo de voltarem para suas bases e começarem o esquenta antes de anoitecer nas quintas. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Desesperado, Marcon, que faz par com Detone no quesito voz que não merece ser ouvida por mais de 3 segundos, chegou a propor que o brasileiro trabalhe por horas, como os americanos, o que é inconstitucional. E emendou tantas mentiras na sequência que eu até entendo quem convive com ele não querer nem aparecer para dar expediente em Brasília para não ter que ouvir tanta asneira sendo proferida por uma voz tão horripilante. Lugar de palhaço e mágica e mágico é no circo, não é no parlamento. Hoje apresentei uma PEC junto com colegas da oposição para que nós copiemos o que dá certo no mundo. O sistema americano permite que cada trabalhador trabalhe até 1 dia por semana, se assim ele quiser, e descanse às 6. Que ele ganhe por hora trabalhada. Ele tem a liberdade. Nenhum deputado do PSOL ou governo vai dizer quantos dias o trabalhador tem que estar presente no trabalho. Ele decide. Não foram apenas essas as tentativas patéticas de obstruir o debate do fim da escala 6x1 na semana que passou. Giovanda Federal, aquele palerma que anda pra cima e pra baixo enrolado em uma fétida bandeira do Brasil, tentou cavar um corte pro TikTok, defendendo o casamento apenas entre homem e mulher, baseando-se na Bíblia.
E a minha opinião é que casamento é entre homem e mulher. Vão me chamar de homofóbico, de transfóbico, mas o que eu aprendi na palavra de Deus é que Deus fez um homem e uma mulher. Ou fez o quê? Podem chorar, pode fazer o que vocês quiserem. Essa é a verdade. Sorte que temos Érica Hilton no parlamento. Sempre poucas ideias. Ela disse, em outros termos, que meio que o que a Bíblia diz sobre casamento. E ainda reforçou o quanto essa galera é hipócrita, pois defende a liberdade em abstrato apenas para o direito de ter uma arma como extensor peniano, e não o de decidir com quem casar. O deputado começou dizendo, a minha opinião, Deus fez o homem e a mulher. A opinião do deputado não importa, não interessa. Ninguém liga para a opinião do deputado. O deputado que manifeste a opinião dele na casa dele, nos espaços dele. O parlamento não deve ser conduzido pela opinião ou pela moral das pessoas. O parlamento deve ser conduzido pelas necessidades populares, pela Constituição, pela legislação e pelo interesse do povo. E não pela opinião de um deputado ou de outro, que tem audácia em falar em liberdade individual para defender o armamento, mas quer invadir a liberdade individual de pessoas decidirem com quem elas querem casar, com quem elas querem amar, com quem elas querem se deitar. O nível da hipocrisia é tamanha que aí para defender armamento preza-se, invoca-se o discurso da liberdade individual, mas para defender a liberdade da vida, para defender o direito constitucional ao casamento, para defender o direito à família, aí dane-se a liberdade individual. O que vale é a preciosa opinião do deputado, o alecrim dourado. Reforço aqui que as ofensas são frisos meus e não da Érica, tá? Já o sempre equivocado Zema deu a sua já famosa opinião de sobre a polêmica da semana e comentou: escala de trabalho é uma decisão tomada entre empresa e funcionário. Na minha opinião, isso deveria ficar a cargo da empresa e seu trabalhador. Se alguém foi contratado para folgar 2 vezes por semana, se isso foi pactuado entre as partes, ótimo. Se foi pactuado para folgar 1 vez por semana e ambas as partes concordaram, ótimo. O que, verdade seja dita, infelizmente, é a mesmíssima opinião do Luiz Marinho, o pelego ministro do Trabalho do Lula. E quando não tenta desvirtuar debates sérios, a extrema-direita tenta passar no sigilo da Câmara mais vantagens para policiais, ruralistas e pastores. No momento do atentado, eles votavam mais isenção para as igrejas e se recusaram a cancelar a sessão, mesmo com colegas avisando do risco de o caso gerar insegurança até dentro da Câmara. Nós acabamos de receber, presidente, uma imagem de um corpo estendido no chão. Pra Vossa Excelência entender, acabo de falar com o chefe da segurança, ele fala que não tem corpo. Presidente, você vê aqui como a esquerda, o pessoal odeia as igrejas. Cambada de herege, quer a destruição das igrejas. Nós estamos trabalhando aqui para poder viabilizar a isenção fiscal dos templos e das igrejas. E o que eles fazem? Uma balbúrdia, um tumulto. Eu acabo de receber a confirmação do óbito. Agora, por conta disso, eu vou suspender a sessão. Prioridades, né? Se for possível ajudar o Malafaia a economizar em impostos e ter um jatinho, se coloca até a própria vida em risco. Como o fim da escala 6x1 é um tema que comove até o pobre de direita, Cleitinho foi o mais esperto dos bolsonaristas nessa semana e passou os últimos dias sendo acidentalmente de esquerda e defendendo o direito dos trabalhadores. O senador mineiro surpreendeu a todos ao comprar essa discussão, tendo como mote uma comparação entre os direitos dos trabalhadores e os direitos dos deputados e senadores, o que gera uma equiparação impressionante, já que as vantagens que um parlamentar tem sobre um trabalhador comum são um escárnio. O principal de tudo, salário. Olha o salário aqui, gente. Olha o salário do trabalhador, 1.412. Agora olha o salário do político, mais de 40 mil. E tem um detalhe no meio disso aí, não é só o salário, não. O trabalhador tem direito a carro oficial, a motorista, o trabalhador tem direito a auxílio, plano de saúde, vitalício, auxílio alimentação, auxílio paletó. Tem direito o trabalhador? Não, mas o político tem. Pode ser puro oportunismo, após notar que o Nicolas se deu mal ao ir pelo caminho inverso, evidente que pode. O trabalhador trabalhou 264. Olha quanto o político trabalhou, 151. O trabalhador descansou, 101. Olha quanto o político descansou, 214. É o dobro. Mas assim como o Carlinhos Maia, que também saiu em defesa do fim dessa escala, não é mentira que Cleitinho conhece a realidade de quem trabalha muito e ganha pouco.
Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7x0, sempre trabalhou, até não foi 6x1, 7x0. E sabe o que aconteceu? O meu pai sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. E não é à toa que ele representa mais o homem mediano metropolitano que alguns cosplay de vida louca da esquerda que mais parecem personagens criados pelo Marco Luque. Isso está longe de ser um elogio, tá? É apenas uma constatação. E esse posicionamento de Cleitinho também não apaga o passado do senador, que só se sensibilizou desta vez porque passou na pele pela mesma situação. O que lembra o Monark, quando saiu em defesa da Palestina e criticou Israel, mas só o fez porque a família é de origem árabe. Já quando a pauta não é no meio do deles e dos mais próximos, sabemos bem como os dois agem, mas não vou reclamar de direitista dando nó na cabeça da militância e reforçando pauta nossa não, que continuem assim. Apesar desse debate ter virado quase um consenso, a verdade é que o Brasil também tem muito imbecil que ainda não passou pelo chá de revelação ideológico e de classe social. Lavador de privada na Europa, um jovem que ainda não precisa ter dias de descanso para se cansar ainda mais resolvendo pendências domésticas e familiares, comentou que, quando soube de quanto era pago para trabalhar na escala 7x0, não pensou duas vezes em aceitar a autoescravização na gringa. Meu irmão, não dá para entender brasileiro. Brasileiro no Brasil não quer trabalhar 6x1. Chega aqui no exterior que é a escala 7x0. Como é que pode um negócio desse, cara? Quando eu comecei aqui na empresa, a mulher falou assim, ó, sábado é 160 euros e domingo é 200. Falei, quê? Não quero folga não, senhora. Me bota aí, ó, diretão. Me chama de sábado, me chama de weekend. Weekend, vou adorar. Meu fetiche, me chama de weekend. O que o jovem precisa entender é que, no começo da vida adulta, muita gente topa e tem pique para trabalhar muito e até dar 3 seguidas com a namorada, que não seria um absurdo, né? Pra mim. Mas o tempo passa, o cansaço chega, o amiguinho, o burnoutinho também aparece e você já não quer fazer mais sexo em lugar inusitado, porque passa a ser inusitado fazer sexo. E é preciso de mais tempo para se recuperar em todas as atividades. Mas mesmo quando jovem, inútil e desocupado, é preciso tempo para aprimorar os estudos, desenvolver um hobby ou, quem sabe, aproveitar o ócio e não trabalhar até a exaustão. Fazer nada também é muito importante. Já um outro paspalho falido saiu em defesa do empresário abstrato, que na visão dele não pode ser prejudicado, porque é importante para gerar empregos para a população. Ah, tem que igualar, não existe igualar, né? Porque tem que ter a classe baixa, tem que ter a classe média e tem que ter a classe alta. É uma roda gigante, não tem como. Alguém tem que pegar o lixo. E a pessoa que fala que tem que ter uma igualdade, ela fala dentro de um palácio. E quem construiu aquele palácio foi a classe baixa. Para mim, o cara, quanto mais rico, mais milionário ele é, mais admiração por ele eu tenho. Olha, que o pequeno e microempresários sejam preservados em debates assim, até concordo. Mas obviamente o fã de empreendedor, quando se posiciona dessa maneira, não passa de um emocionado que jura que o Lehman vai quebrar se precisar contratar mais gente. Ficamos tão presos aos debates do fim da jornada 6x1 e do patriota chamuscado que até esquecemos que há uma semana um delator do PCC foi executado em pleno terminal de desembarque do aeroporto de Guarulhos. Um absurdo que rapidamente foi superado por outro pior dias depois. O homem morto, Vinícius Gritzbach, era ousado e tentou dar um golpe milionário na facção e em policiais civis que dão guarida para que o crime organizado nunca seja combatido neste país. Acabou morto com um tiro de fuzil na cara, que é para fazer velório de caixão fechado. Mas admito que eu nunca tinha me deparado com um cidadão tão representativo do Tatuapé conceito lifestyle como esse Vinícius. Nem o playboy da Porsche se encaixa tão bem no estilo de vida de um bairro tomado pelo PCC e cheio de playbas com fortunas de origem duvidosa e carros de luxo com cores berrantes. Com a exposição do caso,
Mais detalhes sobre o cotidiano de Vinícius vieram à tona e descobriram que o sujeito também teve um vídeo vazado no ato da contratação de uma prostituta que o filmou e o expôs após ser supostamente ameaçada. O delator lavador de grana do PCC insinua que ela teria sido enviada por um cafetão para pressioná-lo. O caso aconteceu depois dele ter sido preso por suspeita de mandar matar um chefão do primeiro comando da capital e por isso, naquele momento, ele ostentava uma tornozeleira eletrônica. Pra sua imagem é linda, você tá na minha casa. Pois é. Tá aqui fazendo o quê? Pois é. O César, no cafetão? É, que mais? Quanto que cobrou? E aí? Tá muito barato, hein? O que você tem contra as prostitutas? Não tenho nada. Ah, é? Ah, entendi. Por que você tá citando o nome delas e rindo assim, dessa forma, com esse teor? Porque você, o que você é? Um lixo. E você vai ser processado por isso. Mais um processo, né? 2 homicídios, que mais que você tem? Lavagem de dinheiro, né? Aí as prostitutas vêm aqui e tem uma tornozeleira eletrônica no pé dele. E o que ele faz? Agride mulheres aqui. É isso que ele faz. É um representante típico da nova elite da Zona Leste de São Paulo. Saem os industriais ítalo-paulistas, entram empresários cujo negócio ninguém compreende direito porque é mais seguro que ninguém entenda mesmo. Se você chegou até aqui, gosta do nosso conteúdo, nos assiste todo dia, vem nas lives, é membro do canal, ou se não for, entra aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário e se torne membro. Também você pode entrar no Apoia-se, mandar um Pix pra gente, PayPal ou um dinheirinho na nossa conta corrente. Também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, X e Facebook. Se você é um desses aí que aceita trabalhar 7x0 e ainda se vangloria disso, eu só tenho uma coisa pra te dizer, rapaz. Não passarão!